Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas, ouvintes e internautas, amigos do Clube da Fraternidade. É com alegria que aqui me encontro. De fato, alguns programas nos separam. Estive alguns dias afastado. Primeiro, eu estive com a Covid-19, ainda que com as 2 doses. Isso me obrigou a ficar uns 20 dias afastado. E mais recentemente, uma tosse persistente que a Covid me deixou. Mas, apesar de estar agora tossindo, já me sinto bem melhor. Vamos lá. O que é que o Vale do Silício, a meca da revolução digital, tem a ver com a contracultura? É uma reportagem de Pedro Doria, no jornal o Globo, de 31 de julho deste ano. Chama a atenção para essa reportagem, pelo menos a mim de imediato, é que todos nós, próximos ou mais distantes desse mundo digital, de alguma forma, em algum momento, ouviu falar no Vale do Silício. Ainda agora, quando houve o apagão do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, a poderosa empresa de tecnologia digital deixou-nos a ver navios com graves prejuízos pelo mundo afora. Pessoas no Brasil que dependem do WhatsApp para seus negócios, pequenos negócios, como o delivery, de uma hora para outra, viram-se impedidas de trabalhar, de ganhar a sua sobrevivência até. Isso chama atenção. É interessante pensar o seguinte: lá atrás, nos primórdios do capitalismo, os seus chamados pais, como Adam Smith, entenderam que o ser humano é movido por interesse pessoal. Aliás, quanto a isso, não nos resta nenhuma dúvida. Os psicólogos nos dizem isso e a doutrina espírita também. Nos movemos por interesse pessoal. Aquilo que vai nos atender aos desejos e aos nossos interesses. Como você poderia administrar uma sociedade, sobretudo do ponto de vista de relações econômicas, se a pessoa se move por interesse pessoal? Eu estou pensando em mim, quando eu estou querendo vender algo, por exemplo, ou desenvolver, organizar uma atividade econômica. Mas citei o Adam Smith, como poderia dizer outros. O que eles entenderam? Como eu tenho o meu interesse pessoal em ganhar, por exemplo, em lucrar, e você também tem, nesse cruzar de interesses, nesse processo, há um momento de equilíbrio que cada um de nós vai perceber
que para que eu tenha meu interesse pessoal atendido, eu igualmente tenho que contribuir para que você tenha o seu. É um egoísmo controlado, digamos assim. Aparentemente isso era uma bela saída e tudo daria certo. Mas de lá para cá os séculos se fizeram. Chegamos aos dias de hoje, depois da Revolução Industrial. E o que acontece não é bem assim. E no campo das empresas de tecnologia, como o Facebook, é muito menos. Lá no século XIX, em seu começo, no afã de um liberalismo exacerbado, de preservar o individualismo, entendia-se que as coisas iriam se regular por si mesmas. Mas não durou muito tempo essa ideia. O Estado, que é um ente jurídico, precisou intervir para botar equilíbrio. Então, por exemplo, a nossa Constituição Federal de 88 tem um capítulo que atribui ao Estado a exclusividade da regulação econômica para pôr equilíbrio nos interesses individuais, para proteger a natureza, o meio ambiente, não é isso? Pois bem, estou dizendo isso porque os Estados-nação, o Brasil um deles, os países da Europa, e poderosos Estados Unidos, não conseguem até hoje regular essa atividade econômica do Facebook. É como se fossem eles aventureiros, ao lembrar os grandes aventureiros. E falando do Vale do Silício, isso tem a ver porque o Vale do Silício nasceu de exploração. O que é o Vale do Silício? Ele se estende de São Francisco ao sul, por uma nesga de terra entre a Bahia e o Oceano Pacífico. E quando se olha para aquela região, vai se lembrar dos colonos em busca do ouro, a corrida do ouro no Velho Oeste. Ele já nasceu assim, né? E parece que se repete hoje com esses aventureiros da tecnologia. Eles se autogovernam. E aí, quando há uma pane como a que ocorreu, em se adentrando nos acontecimentos, como é que funciona? Né? Quem regula? Essa é a grande questão. Porque, aparentemente, o Facebook oferece um serviço gratuito, não é? O WhatsApp, você não paga para usá-lo, como também o Instagram. O Facebook também não. Como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro na exata medida em que as pessoas utilizam e multiplicam o uso dessa rede social. E o que tem acontecido? O que tem alimentado e retroalimentado o uso da rede? São, em especial hoje, a disputa, os conflitos, os ódios, os grupos que movidos por um interesse pessoal das suas ideias, de suas crenças, disputam e se agridem. E aí o Facebook ganha indiretamente através da propaganda, não é? E ainda tem os robozinhos, os algoritmos que nos perseguem, nos fazendo desejar algo que parece que eles adivinharam nossos desejos e pensamentos. Isso não tem regulação, não é? Nenhuma. Então, eles são os aventureiros modernos. Pois bem, exatamente nesse Vale do Silício, da poderosa Facebook, temos uma história muito curiosa sobre a qual vamos conversar um pouquinho, né? Foi lá no Vale do Silício que nasceu toda a indústria digital. Nada obstante, ela tem a ver com a chamada contracultura. O Vale do Silício também é o berço da cultura hippie. E para muitos antropólogos da religião, é impossível separar a forma que a indústria digital tomou
alcançou da cultura naquele canto do mundo. Vejamos aqui algumas coisas. Quais eram as ideias? O texto do Pedro Doria, já citado do dia 31/7 deste ano no Globo, tem o seguinte subtítulo: Paz, Amor e um PC. Mas o que fez do Vale o centro da tecnologia digital no mundo foi a contracultura. Porque nos anos de 1950 e 60, o investimento em ciência da computação nos grandes centros universitários dos Estados Unidos era algo parcialmente distinto. Surgiria naquele naco da Califórnia. Ocorre que o problema que todos estavam tentando, como fazer uma máquina pensar? Todos aqueles cientistas jovens, brilhantes, engenheiros de eletrônica, por exemplo, né? Eles tinham esse sonho. Como fazer uma máquina pensar? Com exceção de um único laboratório em Stanford. Exatamente o que movia o engenheiro Douglas Engelbart e seu time, quando mexiam com computadores, era expandir as possibilidades humanas, porque eram vários deles parte do movimento de potencial humano. Quer dizer, naquela época, nos anos 60, surgira no Vale do Silício um movimento chamado Movimento de Potencial Humano. Que movimento era esse? Os antropólogos estudaram esse movimento. Era uma mistura de misticismo oriental, LSD, tudo salpicado com discurso técnico e científico, do qual chegou a participar gente como o escritor Aldous Huxley, aquele do Admirável Mundo Novo. Entre conversas sobre meditação transcendental, Douglas Engelbart quis fazer um computador para pessoas alcançarem o seu maior potencial. O que eles queriam é que a máquina pudesse contribuir com o movimento de potencial humano. Era pensar o computador a serviço da pessoa. É muito interessante, né? E hoje nós estamos sofrendo com os algoritmos que nos dominam, como se o computador substituísse a pessoa. Não é? Parece que a gente pensa em fazer uma viagem de férias ao Nordeste, aí abrimos o nosso e-mail e está lá várias ofertas. Leram o meu pensamento? São os algoritmos poderosos. Não é? Então é como se a máquina hoje nos tentasse substituir. Já Engelbart, engenheiro, ao contrário, ele queria colocar a máquina, desenvolvê-la como uma ferramenta que contribuísse com o ser humano para que o ser humano, pudesse desenvolver plenamente o seu potencial. E foi esse Engelbart que mostrou ao mundo, pela primeira vez, o nome mouse, links aplicáveis, conversas por vídeos. Ele foi um pioneiro. Vamos examinar ainda, né, um jovem Steve Jobs, né? Ele pertencia a uma comunidade hippie que vivia de plantio de maçãs. E maçãs busca por transcendência e uma obstinada luta por fortuna e grandes feitos. Nunca deixaram ser o seu caminho. Ele é o homem é o fundador da Apple. Era o lado zen budista do Vale do Silício. E tantos outros. Isso quer dizer que parece que aqueles jovens brilhantes, inteligentes, engenheiros, das mais diversas especializadas, que deram origem à indústria digital atual, esses gênios, né, eles formavam um grupo excêntrico, os chamados hippies. Eles usavam aquelas mantas, né,
aquelas vestimentas dos hippies próprios, né? Aquelas batas indianas, aqueles cabelos longos, estavam ali para criar empresas que vendiam algo que o mundo sequer imaginava, né? Eram eles que misturavam meditação transcendental, misturavam LSD, drogas, né? Naquele mundo de revolução. E é muito interessante que os caminhos que eles tomaram, né? Por exemplo, a história de John McAfee, o inventor do antivírus, que ainda há pouco tempo veio ao suicídio. Ele adorava substâncias que alterassem a percepção. Eles buscavam criatividade, liberar o seu potencial humano para criar, né? Aí usavam meditação, cocaína, doses de violência, culto às armas, né? Por exemplo, o outro fundador dos videogames Atari, o Nolan Bushnell, tinha um grande furor na sede da empresa, onde todos se juntavam às sextas, homens e mulheres em geral com cigarro de maconha, mas nem sempre com roupas. Eram os anos 70. Sempre havia uma banda de rock, sempre havia um festival, o uso da droga, a presença das religiões orientais, as mandalas, um templo budista, e tudo isso ali junto e misturado. Tudo muito estranho. Por exemplo, o próprio Jobs, que já desencarnado, né? Ele é o executivo o homem lá da Apple, né? Ele tentou ainda usar essas dietas especiais para lidar para combater o câncer. O outro, o tal do Atari, já idoso, sofreu acusações de ter sediado sexualmente mulheres. Enfim, um grupo muito estranho, muito contraditório, né? Que dá para pensar. Eles estão mergulhados no que se chamava de contracultura, né? Então, à luz da doutrina espírita, o que significa isso, né? Que espíritos são esses que trazem consigo um potencial extraordinário de inteligência, porque essa vocação para a indústria digital, para a pesquisa digital, para essa ânsia das máquinas poderosas, né, que eles abriram o caminho, né, eles traziam com ele. Eram experiências que já lhes eram íncitas na intimidade. Eram espíritos, certamente, com um padrão de evolução intelectual. Espíritos que se juntaram, formaram uma comunidade no anseio da nova era, de um mundo novo, mas, ao mesmo tempo, traziam essa inquietude, essa busca de criatividade, de se liberar, de liberar o seu potencial, que os levavam, além de usar a inteligência, usar também drogas ao lado da meditação. Tudo isso revelando uma falta de maturidade espiritual e, digamos, também emocional. Eram grandes em inteligência, mas com questões bastante sérias, né, que traziam de suas experiências transatas, né? Tudo junto e misturado, né? LSD, maconha, cocaína, as crenças as mais diversas, e a ciência, a engenharia, a tecnologia, dando nascimento à indústria digital. Isso é muito interessante para a gente pensar. Anos 60, 5 anos após o término da Segunda Grande Guerra, que trouxe um desalento para a humanidade, né? Uma forma de pensar, né? Então, e nós estamos ainda atrelados àquele grupo. E
Os anos 60 permanecem, né? Inclusive, a reportagem diz que isto não é só passado. Isto ainda se faz na atualidade dessas empresas. Essa contracultura digital permanece. Hoje a maconha, ela é legal, inclusive para uso recreativo. Tem lá startups, gourmets de entrega, disputam modelo de negócio. Não há empresa de tecnologia que não ofereça ambientes coloridos e jogos diversos, porque se divertir no trabalho dispara a criatividade. Para inventar o futuro, a crença é essa e a moda. Uma das mais recentes, diz Pedro Doria na sua matéria, é a microdosagem de LSD, recomendada por gurus diversos. O objetivo cultuado por esses empreendedores é passar do estado de consciência, mas não chegar a um ponto de alucinação. É alcançar um estado alterado de consciência, não é? Para ser criativo e além, abrir o potencial humano. Eu me lembro, alguns anos atrás, que aqui no Brasil, uma pessoa trazia uma ideia, ele era um espiritualista, de estourar a mediunidade. Ele propunha uma técnica para estourar a mediunidade, não é? Para apressar, para despertar esse potencial humano, né? Isso está na história. Isso não é uma novidade. O estado alterado de consciência alcançado por drogas, né? Isso os índios brasileiros conheciam e conhecem. No México, idem. Isso vem da história humana desde os recuados tempos antes de Jesus, né? Enfim, esse desejo do homem de ultrapassar os seus próprios limites. Faz lembrar o mito de Ícaro, né? Lá na velha Grécia, que queria voar. Aí ele faz asa de cera. O homem, ele não se contém em si mesmo, nas suas limitações, aquelas que o corpo constrange, né? Pisar no chão, sonhar, ir além, conhecer, né? Outras realidades, né? Enfim, então, tudo junto e misturado, né? A tecnologia digital, as drogas, cocaína, LSD, sexo, rock and roll, hippie, religiões orientais, luz, isso deixou uma herança e que permanece, né? Que espíritos são esses, né? Nós não estamos aqui fazendo uma análise de julgamento moral, mas é para mostrar que certamente eles reencarnaram e naquilo que tinham para fazer, tinham um contributo a dar para romper com um período da história da primeira metade do século XX que terminara com explosões de bomba atômica, criando um clima de perplexidade, de dúvidas e inquietações, uma certa náusea na sociedade, uma busca de um mundo melhor, de um outro homem, de uma outra sociedade, de uma outra forma de relação consigo, com o outro e com a natureza. Era um sonho da chamada New Age, né? A nova era, né? Eles vieram para isso, vieram para dar esse contributo e deram, de alguma sorte, né? Eles eram contra a religião, buscavam saída no materialismo, mas, ao mesmo tempo, misturando essa negação da religião, aquela tradicional da herança ocidental, uma busca ansiosa do seu potencial máximo, alterando a própria consciência. Veja, muita contradição. Eles deixaram um legado no mundo da indústria digital, abriram um caminho fantástico, né? Nós hoje aí temos esses recursos incríveis da tecnologia digital, as redes sociais, o computador, abrindo clareiras ao progresso,
ao ponto de estarmos hoje vivendo uma revolução industrial 4.0, que é eminentemente da chamada revolução digital. É muito interessante pensar, né, nesses compromissos, mas sempre lembrando que esse planeta é de provas e expiações. Nós reencarnamos com tarefas de acordo com a nossa própria história, temos possibilidades para tanto, mas, por outro lado, também guardamos sombras de um passado, né? Bom, vamos fazer aqui um ligeiro intervalo, e o primeiro bloco nós tratamos disso, e vamos complementar no segundo bloco com uma outra forma de análise, né? Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas, ouvintes e internautas, Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos do Clube da Fraternidade. No primeiro bloco, nós utilizamos uma profunda reportagem de Pedro Doria no jornal O Globo, de 31 de julho deste ano. O título é As Luz e as Trevas no Vale do Silício. E no subtítulo está assim: a contracultura resiste na meca da revolução digital, com criatividade, mas também excesso de drogas. Nós fizemos questão de trazer isto, primeiro, né, porque a Fundação Cultural Paulo de Tarso, a mantenedora da rádio, e esse programa trabalha com cultura, né? Precisamos entender que momento é esse que estamos vivendo no Ocidente. Um momento muito particular, né? Que a gente pensa que os problemas que estamos enfrentando, ou ao lado dos problemas, o progresso começou agora. Mas, sem dúvida, as raízes do ano 2021 no qual estamos é a década de 1960. Não há dúvida, né? E ali nós temos o nascedouro da chamada Revolução Digital, na Meca, que é o Vale do Silício. Não por acaso, é ali também que se fez de maneira muito forte nos Estados Unidos o chamado movimento de contracultura. O que é a contracultura? É uma expressão cunhada por um pensador, Theodore Roosevelt. O que ele diz? Aqueles anos foram anos de revoltas políticas, de costumes, sobretudo entre a juventude, em que, mais do que nunca, a contestação ao sistema e aos valores estabelecidos esteve na ordem do dia. É próprio do jovem se colocar transgressoramente em relação à geração anterior, a dos seus pais e avós. Isso é próprio. Na dialética das idades, das gerações, isso é para provocar o próprio progresso, né? Para não permanecer no status quo, né? Essa é da lei natural, da cultura e também do desenvolvimento pessoal. Há um questionamento natural que o jovem faz, né? Só que nos anos 60 do século passado, isso teve um ponto alto, máximo, né? Revoltas políticas, de costumes, né? De valores. Foram anos da chamada contracultura. O que era isso? Revoltas estudantis, o movimento hippie, mobilização pacifista, sobretudo contra a guerra do Vietnã,
ativismo político, organização das minorias raciais e femininas, desafio à autoridade, revolução underground. Nas artes, oposição ao materialismo consumista, tá? Valorização do corpo, do sentimento, do amor livre, experimentação psíquica através das drogas psicodélicas, da experiência meditativa, da autoexpressão espontânea, da ecologia, né? Todas essas tendências, chamada contracultura, elas convergiam na rejeição dos modelos tradicionais de família. Aquele da família clássica, pai provedor, mãe aquela que cuida da casa, do modo de trabalho, né? O próprio Charles Chaplin estava criticando aquele trabalho massivo, rotineiro, das máquinas, da escola, das relações interpessoais em geral, em particular contra a igreja, contra a cultura ocidental. Esse foi o grande momento, né? Pois bem, este boom da contracultura se deu nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E tudo aquilo que eu disse no primeiro bloco. E exatamente todos aqueles que estavam lá envolvidos com isso, roqueiros, também hippie com as suas batas, com seus cabelos longos, né? Aqui faz lembrar o Paulo Coelho, né? Por exemplo, hoje o escritor Paulo Coelho, essa juventude, né? Tomando a sua característica própria de idade, que é a rebeldia, né? Com todo esse grande movimento ocorrendo lá na Europa e nos Estados Unidos, e aí no Vale do Silício. O que chama a atenção? Eu disse, né? É essa contradição, né? Ao mesmo tempo que eles eram contra aquele estabelecido até então, né? Para onde a humanidade tinha caminhado, né? Eles queriam liberdade, queriam poder se libertar de repressão familiar, religiosa, né? E também criticavam a chamada hipocrisia, né? Enfim, buscando uma autenticidade, né? Enfim, um período terrível, sobretudo da Guerra do Vietnã, com a sua característica de crueldade, né? Tudo isso está naquela conjuntura dos anos 60. E é nisso aí que está exatamente também a questão do Vale do Silício, misturando tudo isso, a contracultura e a revolução digital que nos trouxe ao dia de hoje. Agora, o curioso disso tudo, né, é que exatamente nesses anos 60 é que surge no processo evolutivo da psicologia a psicologia transpessoal, que nasce da psicologia humanista, né, que está atenta a esse desejo dos jovens. Psicólogos como Abraham Maslow e outros estavam, porque isso era vivido muito dentro das universidades, e esses pesquisadores do comportamento humano acompanhavam um olhar preocupado, crítico, mas muito atento, e também com generosidade, que os jovens precisam na sua rebeldia para compreender o que estava por trás. Veja, a própria psicologia, até então, a partir do momento inaugural trazido pela psicanálise de Sigmund Freud, ela estava assentada num modelo que privilegiava a doença, né? Olhava para o ser humano com suas dificuldades, com suas neuroses, com seus transtornos, com a sua inadaptabilidade ao mundo, com as ansiedades, né? Com as suas crises emocionais, com as suas crises existenciais, olhando para o passado, procurando uma raiz de doença. Mas esses pesquisadores da psicologia humanista, eles
observado de outra forma, que aquilo poderia ser sinal de um outro tipo de crise, não uma crise da doença, do ruim, mas uma crise de crescimento, não é? Quer dizer, a ânsia de crescer, de superar, de se liberar, que está inteira no movimento de desenvolvimento do potencial humano. Foram isso que eles perceberam. E aí deram uma virada, né? A psicologia humanista, ela traz a ideia da autorrealização, há uma força motivacional que leva o homem de um estado ao outro, de crescer, de se desenvolver, numa busca contínua do melhor, a liberdade, a consciência como algo intrínseco ao homem, que lhe confere, apoiado na razão, a capacidade de discernir, a crença na capacidade humana, que ele é capaz de crescer, de fazer o mundo melhor. Pois bem, foi exatamente nesse contexto que nasce a psicologia transpessoal. Joana de Ângeles, no seu livro Ser Consciente, ao tratar disso, ela, de maneira muito aguda, ela percebe que nesse grave desalinho comportamental dessas gerações, da contracultura, misturada aí com a revolução digital, é nesse contexto que vai nascer a psicologia transpessoal. Olha bem, é sempre bom lembrar, olhando para a Terra, pelo menos, planeta de provas e expiações, que o progresso ele é dialético. O bem, ele está presente. Não há como tirar o joio. Há de cultivar o trigo e o joio estará presente até a hora própria, disse Jesus. E ela percebeu que no meio daquela confusão toda, nossa Joana de Ângeles percebeu que havia uma necessidade, naquele contexto, estava dada as condições históricas, culturais, da ansiedade, do anseio do homem de crescer, mesmo pelos caminhos tortos do uso das drogas em excesso, que levaram à loucura, ao suicídio, ao abusos sexuais. No meio de tudo isso estava o homem querendo superar a si mesmo, negar aquele passado da velha religião, de uma religião pro forma, de uma sociedade marcada por valores equivocados, né? Nesse anseio de liberdade, ainda que da forma nem sempre a melhor, ainda que marcado por sombra, ela estava presente. Daí, não por outra razão, que a psicologia transpessoal vai nascer disto. Ela vai reconhecer esse anseio que o homem tinha. Como está dito aqui no primeiro bloco, eu pude trazer isso já no contexto atual. Mesmo nos dias atuais, há uma busca de microdosagem de LSD recomendada por gurus diversos, né, cultuado por empreendedores que querem alcançar um estado de consciência, mas sem chegar ao ponto da alucinação. Né? Essa ânsia, né, de abrir a sua consciência, de expandi-la, de ir ao encontro de potencialidades que o homem traz, desenvolver o seu potencial humano. Isso a psicologia humanista compreendeu e apoiou, e nesse esforço nasce a psicologia transpessoal, que vem ampliar a área da pesquisa da psicologia humanista, utilizando-se dos laboratórios, dos recursos da ciência à sua época. E vai descobrir, né, claramente nesse movimento contraditório, que há no ser humano, desde sempre, um desejo incessante do melhor. Desenvolver possibilidades adormecidas da criatura, o seu incessante vir a ser. Né? Em Doutrina Espírita, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chama o desejo incessante do melhor. Isso ficou claro, né? Que
Isso é que estava por trás, não é? Quando a gente olha para o monturo de lixo, talvez a gente não consiga enxergar além. O odor nos incomoda, a podridão, mas quem tem um olhar mais atento, cuidadoso, pode ser que descubra no meio do monturo o nascer de uma flor, né? E é isso que estava acontecendo, né? E era no meio daquela contradição, era isto, porque essa era a resposta. É a resposta não só para aqueles jovens, no seu anseio, nos seus equívocos, mas para a própria humanidade. Não era equivocada a ideia de uma nova era, ainda que ela fosse desenhada de maneira não muito clara, mas era isto. Era este anseio, né, que se tinha presente. Agora, é preciso dizer, voltando ao modelo ocidental de economia, o capitalismo, né, isso abalava, porque, veja, a proposta era de uma vida simples, era da integração com a natureza, nasceu aí a ideia da ecologia, nasceu aí a ideia da relação homem e natureza, um movimento da simplicidade voluntária, o combate ao consumismo, tudo que poderia contrariar o capitalismo vigente. Então, o capitalismo, ele tem 1000 cabeças, ele soube sobreviver. Ele pegou todos esses conceitos nascentes e deu-lhe uma direção que era própria para o capitalismo, que nada mais, nada menos do que fazer desses valores nascentes valores de consumismo. Haja vista, um exemplo que eu gosto de dizer, é tomar a calça jeans como símbolo de liberdade. Ao fazer isso, vamos vender calça jeans, vender e vender. E levar as pessoas a consumirem sobre uma falsa noção de que se é uma roupa, a calça jeans, é um emblema de liberdade, quem a usa é livre, está no mundo solto, livre, aventureiro, rompendo com aquele passado. E como outras tantas coisas, o capitalismo soube muito bem aproveitar naquele momento de uma cultura de massa, da televisão e hoje nas redes sociais, estimulando a compra, o consumismo, que é próprio dessa cultura que, parecendo até que isto tomou um lugar, que todo aquele esforço da psicologia transpessoal teria sido vencido. Lê do engano, permanece subjacente, está presente, prosseguiu, as neurociências estão aí, né? Porque isso é do humano. Volto a Kardec, o desejo incessante do melhor. O homem, ele vive nessas contradições, como diz o próprio texto do Pedro Doria, ele vive entre a luz e as trevas, mas ele, ainda que assim seja, ele intui que ele é luz, que ele veio da luz e se dirige à grande luz. Ele anseia por isso, ele pode bater cabeça, pode estar perdido, pode ir para lá e para cá, e com isso provocar prejuízos à sociedade, cometer loucura, chegar ao suicídio, até a loucura, mas por trás está esse anseio, porque ele é intrínseco à condição do homem como espírito imortal, criado simples e ignorante pelas mãos de Deus como um princípio inteligente. E, portanto, sobretudo agora, nessa hora grave que atravessamos, né, quando nós olhamos buscando raízes para os problemas de hoje, nós vamos encontrar no meio da confusão as trevas presentes, mas também a luz, o anseio de luz. Essa é a grande mensagem, né, que a Joana de Ângeles pôde muito bem perceber e, desde então, a sua obra tem dialogado com o Espiritismo, né? E por quê? Jesus, lá no seu tempo, ele faz a síntese entre o pensamento grego, sobretudo socrático, e o pensamento oriental. E nos deixa para os dias de hoje esse legado do homem com potência, do homem que também é trevas do seu passado, das suas inquietações, das suas sombras, mas ele, em essência, as trevas são
uma contingência, porque em essência ele é luz. É isso que a doutrina espírita está a dizer. E é isto que a ciência psicológica hoje diz para nos ajudar, para que encontremos no meio do Vale do Silício, que agora se amplia, não é só aquele lá nos Estados Unidos, é o próprio mundo marcado pela tecnologia, pela ânsia de ganhar, de poder, ainda o uso das drogas, né? Até a droga lícita do consumismo, né? Para que nós saiamos desse vale luz e treva e caminhamos para a grande luz que é em nós pela nossa realidade. Essa é a grande proposta, né? Então, no nosso programa de hoje, nós examinamos no primeiro bloco a questão da tecnologia digital, que está entranhada na contracultura dos anos 60. Toda aquela crise de costume, de valores que os jovens trouxeram, né? O movimento hippie, a ânsia de liberdade, enfim, tudo isso junto e misturado, ainda hoje presente, e nós aqui procurando uma saída, né? Olhando para tudo isso, e a saída está dentro de nós mesmos, da nossa potência, da luz que constituímos, né? E vamos, a partir daí, encontrar certamente o caminho, né? É isto que temos, né? Por vezes, parece impossível. A hora é tão complexa, ela é marcada por tantas contradições, que parece que não há saída, né? É o mito da caverna de Platão. Estamos lá, perdidos, batendo cabeça, indo para um lado. Mas, se olharmos bem, existe uma nesga de luz que desce de mais alto, né? Dizendo que lá, nas alturas, há luz. E é para lá que nos dirigimos, todos nós, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, que essa é a nossa realidade, né? Então, era isso. No programa de hoje, nós procuramos trazer de um artigo do Pedro Doria, no jornal O Globo, de 31 de julho deste ano, uma matéria surpreendente, que, segundo Pedro Doria, é de um livro que, na tradução literal, o culto, né, que conta a história de tudo isso, né, de maneira muito extraordinária, né? Misturando o Vale do Silício, hoje poderoso, de empresas como o Facebook poderosa, que manda e desmanda, né? Com as suas loucuras, misturando com as nossas próprias loucuras, com a nossa solidão, com o nosso anseio de felicidade, que está enraizado lá atrás, com a contracultura, mas também com a psicologia humanista e com a psicologia transpessoal. É o mundo novo que aí está presente e que se desenha no horizonte da Terra. Pensemos para que não nos permitamos ao desânimo, como se tudo tivesse já dado, perdido, e caminhemos para esses tempos novos que nos aguardam, né? Certamente iremos na construção desse mundo novo, né? Em que o progresso, como a revolução digital, de fato, como alguns pensaram, como o Douglas Engelbart, que a tecnologia digital, que a indústria digital, que o computador, que a máquina esteja a serviço do homem, né? E não o contrário, o computador para substituir a pessoa humana. Conseguir colocar os algoritmos no seu lugar de máquina, né? É o homem que pensa, é o homem que deseja, é o homem que anseia, e é ele que tem que saber usar essa tecnologia com a inteligência fantástica que possui, mas buscando equilibrar essa inteligência com a emoção, amadurecer a esse ponto. Daí a necessidade da psicologia transpessoal. Como diria Emmanuel no livro Nosso Lar, nem tanto espiritismo, nem tanto espiritualismo, sem negar nenhum nem outro, um e o outro são caminhos
para atender uma grande necessidade do ser humano de todos os tempos, dos anos 60 do século passado quanto hoje. Espiritualidade. Essa é a nossa potência, né? Espiritualidade, que está numa florzinha que nasce, né? Que está nas estrelas que enfeitam o céu. Nesses dias, 90 anos do Cristo, de braços abertos em nossa cidade do Rio de Janeiro. Também lá, esse anseio, as pessoas saindo em busca da fé, como caminheiros lá em Belém, como pela estrada adúltera, né? Em busca da Nossa Senhora de Fátima, em busca do Cristo, é o homem em busca de si mesmo, da sua espiritualidade. E aqui nós concluímos o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.